Bom dia a todos. Nós estamos dando por abertos os trabalhos da Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa, por mim presidida. Trata-se de uma reunião extraordinária para possibilitar ao Colégio Adventista de Jacarepaguá possibilitar o que a gente chama, no mundo do direito, o direito de resposta. Porque, segundo nos foi relatado, o Colégio Adventista foi alcançado por denúncias feitas pela senhora Viviane Tavares Roque, em questões ligadas à discriminação religiosa. O fato alcançou grande repercussão nos meios de comunicação e aqui a Assembleia Legislativa, numa audiência pública presidida pelo deputado Carlos Mink, que preside uma comissão especial do chamado Cumpra-se, acolhida pela casa a denúncia, a repercussão ainda foi maior. E para realizar aquela audiência pública, o deputado Carlos Mink não cuidou de convidar uma representação do Colégio Adventista. Não teve assim, não cumpriu o dever de ouvir a parte que era alvo da denúncia. Obviamente que isto acarretou grandes dissabores e uma repercussão, inclusive, que eu chamo, no mundo do trabalho no Colégio Adventista. As relações com a comunidade, a relação dos trabalhadores na comunidade, as relações internas dos trabalhadores, ao que me foi relatado, causou uma comoção muito grande e consequências que até hoje ainda estão sendo administradas. Existe no conhecimento de todos um episódio acontecido no Colégio de Base em São Paulo. Não sei se todos têm na memória, mas a direção do estabelecimento foi acusada de pedofilia. E a repercussão foi trágica, não só na área criminal, como também na permanência do estabelecimento com a sua destinação, inclusive agressões da comunidade, enfim. E com o passar do tempo, ficou comprovado que tudo era mentira, mas as consequências já tinham sido suportadas, com total impossibilidade de qualquer ressarcimento. De ressarcimento não me refiro ao ressarcimento material, mas ao ressarcimento moral, o ressarcimento humano. Então, normalmente, e vivemos uma fase em que o tema da discriminação religiosa é um tema que vem sendo amplamente debatido. E nós sabemos que existe a discriminação religiosa. Nós sabemos que existe. Mas ninguém pode se apropriar do tema para acusações levianas. É preciso que haja responsabilidade. E a responsabilidade também de quem exerce o mandato. Então, eu abro essa audiência pública, o deputado Carlos Mink foi convidado para estar aqui, oferecendo a ele a oportunidade de ouvir. Cuidado que ele não teve quando promoveu aquela audiência pública. Não sei se episódios que têm repercussão na mídia seduzem alguns parlamentares. Nesse caso específico, o deputado Carlos Mink, inclusive, é uma figura conhecida por se utilizar desses expedientes.
A preocupação é a repercussão na mídia. Se tem repercussão na mídia e eu posso aparecer, ótimo, sem manifestar compromisso com aquilo que deve ser a essência do exercício do mandato e das relações sociais. De qualquer maneira, o Colégio Adventista de Jacarepaguá teve a sua imagem alcançada e os dissabores, na avaliação que fizemos na Comissão de Trabalho, os dissabores causam repercussão também no mundo do trabalho. Então, estamos realizando essa audiência pública que eu digo, eu vou chamar não de audiência pública, mas uma reunião extraordinária da comissão para oferecer ao Colégio Adventista de Jacarepaguá a oportunidade, aqui no Poder Legislativo, de apresentar a sua verdade. Possivelmente, não alcançaremos a mesma repercussão já alcançada quando da produção do fato. Até porque nós também temos críticas aos nossos meios de comunicação. Nós temos aí, eu que lutei muito pela democratização da informação, inclusive na Assembleia Nacional Constituinte, vejo os descaminhos, né? A liberdade de imprensa, a liberdade de informação também sendo apropriada para finalidades diversas do alcance da afirmação da verdade. Criam uma verdade a mais espetaculosa, preenchendo também interesses de mobilização de leitores, de público. Eu não sei quem vai falar pelo Colégio Adventista. É o doutor Vilmar dos Anjos, que é advogado da Igreja Adventista de Jacarepaguá, que se sente injustiçada com um espetáculo criado pela senhora Viviane Tavares Rocha Roque, espetáculo que alcançou repercussão na mídia, sendo recepcionado também aqui na Assembleia Legislativa. Doutor Vilmar dos Anjos. Senhor presidente, deputado Paulo Ramos, em nome do Colégio Adventista de Jacarepaguá, na qualidade de advogado dele, ao me manifestar-me nesta condição, eu cumprimento a todos os presentes a esta importante reunião na pessoa de Vossa Excelência. Esta oportunidade de falar pela escola representa a sua redenção quanto às inverdades aqui proferidas contra ela e revela a face mais visível de um Estado democrático de direito, aqui materializado pelo exercício do contraditório e da ampla defesa, consagrados em nossa Constituição de 1988, que traz no seu artigo 5º, incisos 5 e 55, o seguinte teor: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Tudo isso é importante para que o governo do povo, pelo povo e para o povo, jamais desapareça da face da terra, conforme ressaltou Abraham Lincoln. Senhor presidente, inicio esta exposição com duas breves citações que traduzem o momento que estamos vivendo. A primeira de autoria do pastor Martin Luther King Jr., que diz o seguinte: a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Eu vou repetir a citação. A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. A segunda citação é do sábio Salomão,
Provérbios, capítulo 4, versículo 18, que diz o seguinte: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essas duas frases têm algo em comum: a aptidão natural da injustiça não combatida, como também do caminho do justo, de transpor as fronteiras de suas origens, a cativar os lugares que lhe dão passagem, a ponto de se multiplicarem velozmente para seduzir as pessoas, deixando indeléveis as suas marcas. Entretanto, senhor presidente, há também uma diferença marcante nestas frases. Enquanto a injustiça tolerada e acariciada ameaça a justiça de todo lugar, o caminho apertado do justo traz luz à terra gradativamente, como os raios do amanhecer, até que passa a brilhar e a alumiar a todos como o sol do meio-dia. Por isso é que estamos aqui, senhor presidente. Estamos aqui para que a injustiça praticada neste lugar não se torne uma ameaça à justiça por aí afora. Estamos aqui para mostrar a verdade de um fato que foi convenientemente omitido, não se sabe até agora por qual razão, mas nós estamos aqui para exercer o sagrado direito de resposta, o contraditório e a ampla defesa, numa acusação gratuita que foi transmitida para todo o território de alcance da TV Alerj e passada boca a boca pelos que assistiram àquela transmissão e leram a matéria na internet. Estamos aqui, senhor presidente, para que aqueles que ouviram, admirados e comovidos, o relato de alguém que disse ter sido vítima de intolerância religiosa na Escola Adventista de Jacarepaguá, possam se regozijar com a luz da verdade, pois aquilo que foi dito aqui pela senhora Viviane Tavares da Rocha, Roque, não corresponde à realidade. Estamos aqui, senhor presidente, para afastar a maledicência. Estamos aqui para afastar a injúria, a calúnia e a ignomínia. Estamos aqui para restabelecer a honra manchada de professores dedicados, cidadãos e pais de famílias honrados. Estamos aqui pela justiça e pela verdade. A organização adventista promove diuturnamente a liberdade religiosa e tem combatido a intolerância em todas as suas formas, em razão do exercício da fé, através dos seus fóruns permanentes de liberdade religiosa, pela Associação Internacional de Liberdade Religiosa, a IRLA, entidade de reconhecimento internacional, patrocinada pela Igreja. Combate esse que também é feito através dos departamentos de liberdade religiosa instituídos em cada igreja adventista, mundo afora. O que foi dito aqui pela senhora Viviane não corresponde à verdade dos fatos. Muito bem. Caminhando para o fato objetivamente, nós trouxemos aqui os dois professores que foram acusados. A escola, todos nós aqui sabemos que o momento da saída de um educandário é um tanto quanto tormentoso, né? E a escola precisa se resguardar para que nenhum acidente aconteça. O que a escola faz? Ela separa a saída colocando duas grades de recepção. Na primeira grade, um primeiro monitor recepciona os pais e os conduz para uma espécie de antessala, onde ali eles ficam aguardando os seus filhos. A senhora Viviane, ela foi recepcionada nesse primeiro momento e ficou antes e junto da segunda grade. Desta segunda grade, ninguém pode ultrapassar, absolutamente ninguém, exceto os professores e os alunos. O que aconteceu é que a senhora Viviane ultrapassou essa grade e não atendeu aos apelos do monitor para que ela retornasse ao seu local de origem. Isso para tratar de quê? Para tratar de um assunto puramente pedagógico, tratar com a professora do filho acerca de correções de provas, coisas nesse sentido.
E ao se encontrar com a professora, um tanto quanto exaltada, foi aí que o monitor ligou para o vice-diretor, que ao chegar e verificar o comportamento da senhora Viviane, se colocou entre ela e a professora. A professora, nesse momento, já estava chorando, né? Estava chorando, o professor disse: olha, professora, a senhora não está em condições, vá se recompor ao banheiro e aqui eu vou conversar com a senhora Viviane. Solicitou mais uma vez que a senhora Viviane retornasse ao local onde todos os pais estavam, e aí foi quando ela disse que só sairia dali com a presença da polícia, e assim a polícia foi chamada. O fato é que isso aconteceu no dia 21 de março, né, do corrente ano. O fato é que quando a polícia chegou, o professor percebeu que os fatos contados não eram exatamente aqueles que haviam acontecido. E aí foram à delegacia. Na delegacia, a senhora Viviane fez o registro de ocorrência dela e o professor aproveitou a oportunidade, não abriu um novo boletim de ocorrência, mas naquele boletim de ocorrência, já em tramitação, ele pôde contar a verdadeira história. Senhor presidente, no dia 24 de março, a senhora Viviane publicou na internet estes fatos como se tivesse realmente sido discriminada no Colégio Adventista de Jacarepaguá. E como todos nós aqui, senhores já sabem, cópia da publicação foi apresentada no requerimento, ela já tem mais de 10 mil curtidas, milhares de visualizações, mais de 5 mil compartilhamentos. Agora imagine a imagem da instituição que é exposta desta forma. Ela diz aqui: amigos, gostaria de deixar registrada a minha indignação contra o Colégio Adventista de Jacarepaguá. Respeito e fiz parte da Igreja Adventista durante anos, assumi cargos de grande responsabilidade, porém hoje professo minha fé como candomblecista. Durante a semana fui impedida de buscar meu filho na escola por estar usando um fio de contas. Segundo os diretores, eu não estava adequadamente vestida e fui convidada a me retirar. A polícia foi acionada, os direitos humanos também. Ontem o pai do meu filho foi comunicado que o menino será expulso, pois o nome da instituição foi escandalizado. É muita humilhação. Esse foi o relato colocado na internet. No dia 26, na segunda-feira, foi quando ela esteve aqui na audiência pública, cumpra-se, conforme já foi dito, e repetiu a nova exposição. Senhor presidente, a escola está aqui para apresentar a verdade. Nós precisamos fazer isso. Nós temos uma responsabilidade social. A instituição adventista, que já existe aqui há mais de 100 anos, ela se cuida em promover a liberdade religiosa. De modo que estes fatos nos atingiram e nos desanimaram de certa forma. Porque aquilo que a gente tenta combate, e a intolerância religiosa, nós fomos acusados exatamente disso. Exatamente disso nós fomos acusados. E como fica a imagem da escola? Como ficam os profissionais que trabalham lá? Como ficam os profissionais que foram acusados tão levianamente? Como restabelecer a imagem dessa instituição perante a sociedade? Não há uma outra forma, senão estarmos todos aqui unidos nesta causa e dizer para o senhor presidente, para todos aqueles que nos assistem, para o povo do Rio de Janeiro, para o povo do Brasil e do mundo, de onde nós temos recebido ligações em razão da veiculação dessas mensagens, que os fatos não aconteceram da forma como foram aqui relatados. Os fatos não aconteceram da forma como foram relatados. Eu peço ao senhor presidente o meu tempo, só para eu não extrapolar. Fica à vontade? Tudo bem. Eu trouxe aqui a professora, ela não veio, mas ela diz aqui: no dia 21 de março de 2018, por volta das 17h30, à tarde, saí da sala de aula juntamente com meus alunos e os levei para o pátio da escola, onde acontece a saída dos mesmos. Ao chegar no pátio, orientei os meus alunos onde ficar. Quando estava colocando minha bolsa no banco próximo à rampa, a senhora Viviane apareceu agitada, se apresentando como mãe do aluno Nicolas. Até o momento eu não a conhecia.
Nesse momento, ela começou a fazer perguntas em relação à avaliação de produção textual. Logo, chegou a monitora Keila, que pediu delicadamente para que a mesma aguardasse no portão, pois na hora da saída os professores são orientados a não fazer atendimentos aos pais, devido a estarem olhando as crianças. A senhora Viviane respondeu à monitora de forma agressiva, afirmando que não sairia da onde estava. A mesma continuou falando comigo com um tom agressivo. Nesse momento me senti ofendida, apreensiva e com medo. Em determinado momento ela começou a ficar mais agressiva e a demonstrar descontrole. Comecei a me afastar da mesma, relatando que não poderia dar continuidade ao assunto devido ao estado em que ela se encontrava. Nesse mesmo momento, ela veio com as mãos levantadas para cima de mim e gritando. Momento esse também em que o vice-diretor Davidson chegou a tempo e conseguiu se pôr entre nós. E continuou o atendimento. Eu me dirigi ao banheiro, pois os alunos estavam próximos, e eu estava tremendo e chorando muito. Esse era o estado da professora no momento do acontecimento. Logo após, a professora Bárbara e a monitora Keila, que presenciaram o fato, vieram até o banheiro para me acompanhar até outro ambiente. Veja, senhor presidente, esse é o relato de uma professora que, depois de um dia de trabalho, se encontra diante de uma situação como essa. Eu tenho aqui outros depoimentos, mas eu não quero me alongar muito. Mas, quando os fatos foram veiculados na internet, pessoas que estiveram lá e presenciaram, deram depoimentos em favor da escola. Isso, de certa forma, nos emocionou, porque mostrou claramente que nós somos uma entidade que prezamos pelo bem-estar das pessoas, nós combatemos qualquer tipo de intolerância. A escola tem mais de 80% dos alunos que não são adventistas. Olha só, o fato por si só se explica, mais de 80% dos alunos não pertencem à igreja adventista. E estas pessoas, elas foram solidárias com a escola. Os depoimentos são muitos, mas eu queria destacar, por exemplo, aqui, o que diz esta internauta. Ela diz, tive o desprazer de presenciar ao lado da minha filha, que é da sala do menino, que é filho dessa senhora, o escândalo que a mesma fez por discordar de notas. Então, veja, senhor presidente, é uma questão puramente acadêmica, absolutamente nada a ver com intolerância religiosa. Fato esse que seria resolvido facilmente se a mesma não tivesse transformado a situação num circo. O quadro que se desenhou foi ela exaltada. Isso não é depoimento de ninguém da escola. Depoimento de uma pessoa que nós não conhecemos, que diz que presenciou o fato. O filho acuado, as crianças amedrontadas com ela, gritando, ameaçando prender todos com a presença da polícia. As crianças saindo preocupadas e nada, olha só essa frase como é importante, nada teve a ver com fio de contas nenhum, sequer era perceptível a qualquer um presente. E atacar a escola como intolerante, se fazendo crer somente no relato dela, tem um filho no ensino médio, que estuda desde o 5º ano, e pretendo colocar o próximo filho no 4º ano, o filho menor. Ela diz aqui que tem um no 5º e vai matricular o 2º filho. Muito bem. Outro diz aqui, estamos solidários com a escola na problemática da mãe do aluno, do 4º ano. Um relato aqui que ela diz, olha, ano passado ela criou uma pequena confusão no grupo de WhatsApp com a mãe de uma aluna, porque a filha colocou o pé na frente do filho dela. A professora Elisângela de inglês era do grupo na época e deve se lembrar, foi bem chato a briga e desnecessária, ela foi banida do grupo. Essa mãe deve estar precisando de uma ajuda profissional. Isso é uma pessoa que relatou, a partir das palavras dela, daquilo que ela sabe, num grupo da internet. Outra pessoa diz aqui, você está ouvindo só um lado da história. E não foi assim que aconteceu. Vários responsáveis acompanharam o destempero de sua amiga, falando para outro colega,
e a falta de sensibilidade dela em fazer escândalo na frente das crianças não teve nada envolvendo a religião de ninguém, e sim uma insatisfação dela que a mesma transformou num circo. Senhor presidente, tenho aqui tantos outros comentários deste mesmo nível. Eu não vou me alongar para não ficar cansativo, mas me parece que está muito claro que nós estamos sendo vítimas de uma calúnia, de uma injúria. Aliás, senhor presidente, a gente trouxe um vídeo da senhora Viviane sendo atendida na escola antes do acontecimento. É um vídeo que mostra claramente que não é o comportamento de uma escola intolerante. Ela, inclusive, é cumprimentada pelo professor que foi acusado. Quando nós observamos o vídeo, ela fica poucos minutos na recepção e logo é atendida pelo professor. Interessante deste vídeo é que não se percebe nenhum tipo de adereço característico da religião dela. Bom, as fotografias eu tenho aqui, são prints destas imagens, mas me parece que o vídeo vai ser muito mais claro ainda. E nós temos também um outro vídeo de uma aluna que, ao presenciar os fatos e vendo a repercussão na internet, se comoveu com a escola. E acredito que ela tenha pensado, olha, eu preciso ajudar a escola de alguma forma. Nos passou o vídeo, pediu sigilo, mas mostra claramente, senhor presidente, a senhora Viviane, após aquela grade, apenas ela, depois da grade, a qual ela não poderia transpor, conversando e gesticulando com o professor, e o professor com as mãos para trás, apenas informando a ela que ela não deveria ficar naquele local, que ali é uma área de segurança das crianças, é uma área de segurança do colégio, e na qualidade de instituição de educação, nós temos o dever de protegê-lo. Eu queria que o professor passasse o primeiro vídeo e depois o segundo do celular. Então, aqui, narrando. Aqui temos a senhora Viviane, ela entrando na escola. Veja, livremente. Apenas tocou a campainha e vai se dirigir à recepção. Aqui, aí nós vemos aí o esposo dela, logo atrás, também, normalmente, comportamento absolutamente natural. Ex-marido, tá, ok. Ex-marido corrigindo aqui. Então, aqui ela é recepcionada, veja aí a recepção da escola, ela permanece em pé. Possivelmente, nesse momento aí, a secretária já estava comunicando com os professores para que ela fosse imediatamente atendida. O vídeo é rápido. Então, veja, esse é o comportamento de uma entidade intolerante. É um local público, está sendo atendida normalmente como qualquer outra pessoa. Isso um pouquinho antes da liberação dos alunos. Ela vai até a porta. Então, veja, ali no canto esquerdo, nós vemos o professor Deison, que foi acusado de intolerância. Veja que o professor age naturalmente à frente dela, né? Obviamente, se ele fosse intolerante, ele já teria dito alguma coisa. Veja que ele está entregando um filho, uma criança, aos pais. Ele continua ali, se despede dos pais, naturalmente retorna para o seu local, coincidentemente em frente à senhora Viviane. Eu não sei se foi o caso, mas possivelmente o diretor já havia sido até comunicado da presença dela lá na recepção. Olha, mal ela sentou, já se levantou e já foi atendida pelo professor, o diretor da escola. Veja só os cumprimentos. Ela cumprimenta normalmente, né?
Enquanto outros pais estão assentados, ela foi logo atendida. Aí nós temos uma segunda câmera, onde vai mostrar a entrada dela, o cumprimento do diretor. Então, veja, agora, se fosse o caso de congelar essa imagem, alguém vê algum adereço religioso aí? Nenhum, pode continuar. Não é perceptível, sequer é perceptível as pessoas. É clara como a água da rocha. Ela entra na sala do professor, a imagem é muito clara e não vê nenhum tipo de discriminação. Bom, então aí, olha, o professor Deis, mais uma vez. Pronto, aqui encerra o vídeo. Vamos agora para o segundo vídeo. Segundo vídeo mostra 2 detalhes importantes. Ok, maximiza aí. Então, congela essa imagem. Veja, congela a imagem aí, professor. Está vendo a grade? As grades a que eu me referi. Do outro lado da grade só tem o professor, alunos e a senhora Viviane. Todos os pais estão aguardando os seus filhos antes da grade. Pode prosseguir, professor. Veja, ela está gesticulando, falando asperamente. O professor com as mãos para trás. As crianças lá aguardando os seus pais. E os pais ali assistindo toda aquela cena. O filho ao lado dela. Ela diz, por exemplo, que o filho só foi entregue quando o pai chegou, porque o pai era evangélico. O filho ao lado da mãe. E ela continua a falar com o professor. Veja, dá para ver que ela está muito exaltada. E aí ela vai se dirigir ao público. O professor diz que ela precisa ficar no local reservado. Bom, essa hora ela se dirige ao público e fala claramente que é uma questão que não pôde ser atendida pela professora, porque não era o local designado nem o horário. Muito bem. Vejam, o pai está ali. Também não dá para ver nada de... Então, senhor presidente, eu encerro aqui essa minha exposição. Acredito que ficou tudo muito claro. Eu agradeço, aqui da minha parte, já a oportunidade que me foi dada. Bom, já que o senhor fez algumas citações, lembrando figuras conhecidas, né, da história mundial, sobre a injustiça, eu vou acrescentar mais um. Muito bem. Que é o Che Guevara, que disse o seguinte: sentir profundamente qualquer injustiça praticada contra qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, é a mais bela virtude de um revolucionário. Para acrescentar aí nas suas citações, é isso. Já que também não temos discriminações nem intolerâncias ideológicas. De maneira nenhuma. Então, só para descontrair um pouco aqui a nossa audiência pública, essa reunião extraordinária da comissão, porque eu imagino a tensão que isso causa. Não é... Pode aparentemente ser uma coisa simples, mas não é. Porque as pessoas às vezes se aproveitam de algo que existe e que tem sido motivo de um debate público e de uma luta muito grande para a superação, que é a intolerância religiosa. As pessoas se aproveitam disso para, em determinado momento, atribuir a outrem. E como esse clima, esse ambiente já existe, acaba ficando como uma verdade mais imediata, sem qualquer apuração. E quando ainda encontra a solidariedade de uma casa legislativa através de um de seus representantes, essa versão fica muito mais acentuada. Nós estamos recebendo aqui, e eu quero dizer os nomes de todos aqueles que comparecem representando o Colégio Adventista de Jacarepaguá, porque nós não temos... Depois vamos avaliar quais os desdobramentos, quais as providências que cabem à própria comissão. Mas eu quero falar de uma fase da minha vida, há muitos anos atrás. Eu estudava no Colégio Barão do Rio Branco, em Matadouro,
Santa Cruz, no ano de 1957, e tive a oportunidade, era um representante de cada turma, de visitar o Colégio Adventista de São Paulo, quando fabricava aquele suco de uva. Colégio Adventista de São Paulo. Agora, o Colégio Adventista veio na minha memória, né? Porque os colégios adventistas têm uma tradição, e nós sabemos disso. E é muito duro quando aquilo que é construído, né, ao longo de tanto tempo, com tanto esforço, né, ser tisnado com uma agressão dessa natureza e certamente injusta, mas até superar, até apagar, até fazer com que a verdade prevaleça, é muito difícil e às vezes até impossível, porque hoje, pela dinâmica da vida social, as pessoas estão muito estressadas, a emoção está prevalecendo sobre a razão. Ninguém especula, ninguém avalia, o sentimento aflora de imediato em relação às experiências acumuladas ou às informações que são transmitidas. Eu aqui na Assembleia Legislativa procuro ter uma atuação contra a intolerância religiosa. Todas as formas de intolerância. Nós sabemos, e tenho que dizer isto, nós sabemos a fonte atual da intolerância. O uso, inclusive, de denominações religiosas para aprofundar a intolerância, através, inclusive, da televisão, dos meios de comunicação, que nós sabemos o que está acontecendo no nosso país em relação à questão religiosa. Nós sabemos. Às vezes até projetos de poder. E a intolerância religiosa, a gente percebe nos programas de televisão. Não só com palavras, mas também com representações. E não há nenhuma dúvida, e aí fica uma coisa óbvia, que as religiões dos afrodescendentes são as mais atacadas. O mundo evangélico, pentecostal, já foi alcançado em época passada. Eu me lembro quando a religião católica era a que prevalecia, especialmente as mais antigas, Assembleia de Deus, batistas, eram discriminados. E, com o passar do tempo, um certo equilíbrio, mas nós temos correntes religiosas que estão aprofundando um conflito que nós imaginávamos ao longo do tempo que estivesse minimamente superado no Brasil. E talvez exatamente por isso, que quando vem uma acusação, uma denúncia injusta, acaba tendo alguma repercussão. Eu vou analisar, e não sei se pode deixar também esse filme, deixar conosco, porque o episódio tem desdobramentos, inclusive com registros em delegacia de polícia. Eu vou aqui avaliar no sentido de aí sim realizar um outro encontro, trazendo a Comissão de Direitos Humanos, as comissões da casa que guardam pertinência com esse tema, de modo a que possamos ter um encontro, que eu digo, mais amplo, para que tudo seja esclarecido. E convidar a própria senhora Viviane, para que ela também, diante de mais comissões, não um instrumento imediato para surfar na repercussão. Não, para que o fato seja devidamente superado, porque, acredito eu,
que o Colégio Adventista de Jacarepaguá esteja também tomando as providências legais, que tem denunciação caluniosa. Tem alguns desdobramentos que o doutor Vilmar dos Anjos, como advogado, poderá conduzir melhor. Então, sem qualquer ordem de chegada ou de... Está aqui Tayana de Moraes Percy Viana, diretora escolar, Raquel Almeida Rosas, também diretora da escola, no caso da música, Renilda Costa, diretora também, Luiz Henrique, gestor escolar, Emerson Correia, gestor escolar, Renato Domingues, secretário estadual da Educação Adventista e Liberdade Religiosa. Quer fazer uso da palavra? Então, aproveita e depois eu continuo dizendo os nomes. Então, já está aqui Renato Domingues, por favor. Inicialmente, eu cumprimento Vossa Excelência pela oportunidade que nos dá de expressar, como o doutor Vilmar brilhantemente fez, a verdade dos fatos, de como realmente eles ocorreram, não é? Nós, como educação adventista, instituição adventista, igreja adventista, somos confessos defensores da liberdade religiosa. E, obviamente, que num caso desse é um caso de nos trazer um profundo senso de chateação e descontentamento, porque uma pessoa, de forma talvez leviana, se eu posso usar essa palavra, apresenta fatos que não condizem com a verdade, como o doutor Vilmar expressou aqui. E as repercussões disso no âmbito educacional, porque a nossa intenção como instituição de ensino não é apenas educar ou ensinar as matérias curriculares básicas, nós estamos tentando ensinar para uma geração, para a família, o que é ser um cidadão consciente, respeitando os valores previamente estabelecidos pela sociedade que nós vivemos, e mais do que isso, ensinando para as nossas crianças o respeito ao próximo, através das ações dos nossos professores, dos nossos funcionários, dos gestores educacionais que aqui estão. E nós precisamos, eu reafirmo o que o doutor Vilmar apresentou, o nosso sentimento assim, de desaprovação em relação à atitude da senhora Viviane. Por quê? Porque não condiz com o fato ou a verdade, como foi apresentado aqui por vídeo, por depoimentos de testemunhas oculares. O que houve ali, na verdade, é uma intolerância pedagógica, talvez, da parte dela, de não respeitar os locais estabelecidos pela escola, para horários de saída, para conversas. Todo pai que chega numa unidade escolar e quer conversar com um aluno, ele sabe que vai ter lá uma sala adequada para atendê-lo, com o orientador educacional, com o diretor, com o vice, com a pessoa que for necessário para dar um atendimento de qualidade, visando uma educação completa. Não de forma aberta, expondo a qualquer fato, desde simples ou mais complexos, de um aluno para outras pessoas que não precisam ter conhecimento de fatos de notas, de avaliações, de provas ou de qualquer questão pedagógica. Por isso, os ambientes que a gente previamente determina e que a senhora Viviane foi atendida algumas vezes pelas pessoas da unidade escolar. Então, eu preciso aqui fazer uso desse momento que tenho para expressar realmente o sentimento, primeiro, de gratidão, de saber que Vossa Excelência, o deputado Paulo Ramos, nos abriu esse espaço para que a verdade pudesse ser realmente apresentada, não apenas a esta casa, mas a todas as pessoas que nos acompanham pela internet, e também de novamente mostrar que o nosso compromisso está em educar, em formar cidadãos pensantes, desde crianças a adolescentes e jovens, para exercer um papel de cidadania digna na sociedade, respeitando inclusive algo que, como diretor de liberdade religiosa, eu preciso às vezes participar de reuniões
de pessoas da nossa própria crença que é discriminada por guardar um dia da semana, o sábado. E eu preciso me apresentar a essas pessoas, conversar e fazer abordagens acerca da liberdade religiosa, que é um direito constitucional. Como nossa escola, como nossa unidade faria algo diferente daquilo que a gente tanto propõe, professa e leva adiante, não apenas nas nossas instituições, nas nossas igrejas, mas em todos os lugares e qual temos oportunidade de fazê-lo. Então, novamente, eu preciso dizer, somos defensores como igreja, como educação, como membros adventistas da liberdade religiosa, e o nosso maior objetivo como educação adventista é ensinar, como o senhor mencionou aqui, o exercício da cidadania. E o exercício da cidadania é feito através de respeito ao próximo, de respeito à pluralidade de ideias, de respeito às instituições e de, principalmente, o respeito à verdade, conforme os fatos acontecem. Então, muito obrigado pela oportunidade de falar. Renato, eu estava aqui ouvindo. Eu antes de organizar esse encontro, e quando eu recebi, eu mesmo procurei verificar qual a imagem do colégio no entorno. Lá na comunidade, eu não faria o encontro hoje aqui se eu não tivesse muita segurança naquilo que eu poderia aqui afirmar. Eu não tenho nenhuma dúvida de que foi um ato infeliz, apaixonado, motivado por outras questões, que levou a senhora Viviane a proceder da forma como ela procedeu. Eu procurei verificar. Então, a imagem que o colégio construiu ao longo do tempo, não só o de Jacarepaguá, os colégios adventistas como um todo, a rede, e eu sei, a tradição, o nome, a fama, estava aqui lembrando, né, já que é diante de educadores, né, lembrando do Gonçalves Dias, no Ijucapirama, falando da fama dos tupis e o nome da glória, ele diz, aturado labor de tantos anos. Olha aí. Como é que leva tantos anos para construir um nome, uma reputação, e de repente, numa atitude infeliz e irresponsável, que é preciso registrar isso. Porque se fosse só infeliz, mas irresponsável por quê? Porque, na verdade, propósitos outros, nem vou adjetivar de escusos, porque, mas propósitos outros levaram a pessoa a proceder da forma como procedeu, causando esse pequeno arranhão. Porque, na verdade, embora eu trato das questões políticas, e eu digo assim, nós que estamos no debate político permanentemente, nós somos mais afetados pelas notícias sobre política. Nós estamos mais atentos. A mesma coisa, quem está mais atento a essa questão são os senhores e as senhoras, ou quem está ali naquele entorno. Então, o sentimento de perda é muito maior do que certamente aquilo que perpassa pela sociedade. Porque, na verdade, quando tem reações explicativas e o testemunho das pessoas em relação ao colégio, isto também é uma forma de compensação psicológica, porque não é fácil. Aqui na atividade política, talvez não exista mais perversidade dessa natureza nas relações político-partidárias do que aqui. A gente conhece bem isso, bem. De qualquer maneira, vou continuar aqui com os nomes, né? Pastor Itamar Leles Rodrigues, Paulo Roberto Gomes, advogado-geral também, advogado do colégio da rede também, Davidson Cruz,
vice-diretor do Colégio Adventista de Jacarepaguá. Emanuel Jefferson, diretor financeiro. E aqui é Rivelino? A Rivelino evangelista, ainda é evangelista. Administrador escolar. Vitor Davi, professor. Mivaldina também é advogada e pensionista. Não, advogada pensionista. Espera aí, tem que falar no microfone. Aqui é tudo ao som, porque aqui tudo é gravado. Aqui nada escapa. Eu sou umbandista, frequentadora há anos do Hospital Silvestre. Sempre fui muito bem tratada. Já cheguei lá com colares da minha entidade. Já cheguei lá passando mal, eles tiraram meu colar, me atenderam muito bem. Por isso que eu vim aqui dar meu testemunho, que eu achei que isso deve ter um mal entendido nessa história. Eles são muito com essa questão de pessoas de outra religião. Nunca vi nada que desabonasse a conduta. E olha que é desde criança que eu sou frequentadora, de criança não, já do Hospital Adventista, e nunca vi nada que desabonasse a conduta do hospital, da rede Adventista. Me tratam muito bem, me ligam para casa. Nesse dia que eu cheguei passando mal, com água na pleura, sem ar, estava com meus colares pedindo ajuda, eles tiraram, guardaram e depois me devolveram. Então eu acho que está havendo um mal entendido nessa história toda, porque não é comigo com eles. Eu agradeço. Muito obrigado. A sua participação é muito importante, porque demonstra claramente. Deixa eu fazer uma observação, que às vezes as pessoas, eu transito por força da minha própria formação, eu frequento praticamente todos os ambientes religiosos, desde que eu seja convidado. Então, eu frequento igrejas católicas, igrejas evangélicas, os terreiros de Umbanda. Agora mesmo, já aprovou? Medalha Tiradentes para a mãe Deusuíta. Hoje, já vai votar hoje, que eu conheço a luta que ela trava. E é lá, matriz africana. Já tive a oportunidade de homenagear pastores, presidi a solenidade de entrega da medalha Tiradentes a Dom Orani. A gente aqui, diz assim, né, para quem é religioso, né, e eu não sou, não é? Paulo dizia que era importante pregar e praticar, mas se tivesse que escolher, só tivesse uma opção, era praticar. Não é isso, vocês que... Eu não sou conhecedor, eu fico aqui, às vezes fico até com medo, né, mas eu digo assim, a minha religião é só minha. Eu sou o único seguidor. Não divulgo nada dela. De modo a que se aparecer outro seguidor, vamos ter divergências. Então eu respeito todas as religiões. Todas. E compreendo. E sei a importância da religião como um todo. Que a religião prega o bem. Todas as religiões pregam o bem, independente de qual o ser maior, não é isso? Às vezes, denominações diferentes do ser maior, mas há aqueles que entendem que o ser maior é único, qualquer que seja a denominação. Cada um tem a sua referência ou a sua reverência, mas se o objetivo é a solidariedade humana, a superação das injustiças, a promoção da igualdade, numa sociedade tão desigual na qual estamos inseridos, a religião dá essa contribuição, para que as pessoas percebam a injustiça que há na desigualdade. E a desigualdade se revela de diversas formas. Alguém se aproveitou de uma desigualdade aparentemente religiosa para causar esse dano. Então, eu não sei se tem mais alguém que queira usar da palavra, mas eu vou caminhar para dizer: Alexandre Daniel da Rosa, administrador escolar,
Marcelo Sampaio de Menezes, vice-diretor escolar. Eu agradeço muito a presença aqui dessa representação praticamente unânime, não é? Do Colégio Adventista de Jacarepaguá, e não sei se vou fazer a referência, se era a igreja também adventista do Sete lá de Realengo, com o professor Carlos Venceslau, já falecido, não sei quem conheceu, professor Carlos Venceslau, professor Carlinhos de Realengo, não conheceu. Então eu vou caminhar para agradecer e dizer, estou recebendo a documentação toda, vou receber também o filme, e vou me articular com os presidentes das demais comissões que tem na sua finalidade, na sua abrangência aqui na Alerj, uma vinculação com o tema, para que nós possamos fazer um encontro, que eu digo, pelo menos mais definitivo, para considerar esse tema superado e até encontrar um mecanismo a prestar uma homenagem ao Colégio Adventista de Jacarepaguá, aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Está aqui a Adriana a verificar, porque é uma maneira também de dar uma demonstração, que eu digo, mais cabal do apreço. Não significa também com isso um esforço para transformar a senhora Viviane numa megera. Não, nada disso, porque às vezes nós não sabemos os problemas enfrentados por determinada pessoa, o que estava acumulado ali para descarregar naquele sentido, as circunstâncias que a própria estava enfrentando naquele período da vida. Só que, de qualquer maneira, qualquer que seja o conjunto, né, de circunstâncias, esse conjunto não poderia nunca criar uma motivação para a prática do ato que foi praticado. Pois não, doutor Vilmar? Senhor presidente, já estamos caminhando para o final, mas queria apenas ressaltar e dizer para todas as pessoas que todos, absolutamente todos, independentemente da religião, são muito bem-vindos na Escola Adventista de Jacarepaguá. Independentemente da forma como estejam vestidos, todos são muito bem-vindos lá. A senhora Viviane é muito bem-vinda lá na Escola de Jacarepaguá. Nós queremos deixar isso muito claro. O filho, né, o garoto que estudava lá, também queremos que ele, inclusive, ela preferiu tirar a criança da escola. Em momento nenhum nós o tiramos de lá. Ela, por vontade própria, fez isso. Se ele quiser retornar, ele será recebido de braços abertos, como nós fazemos com todas as crianças. Essa é a posição da escola e nós continuamos firmes neste propósito, em busca do bem comum, em busca da paz, em busca da justiça e da democracia. Muito obrigado. Bom, agradecer. É claro que é uma demonstração de serenidade. Mas, às vezes, as pessoas criam um ambiente... Só o tempo poderá fazer com que as pessoas reflitam. Agradecer muito a presença de todos, as minhas homenagens ao Colégio Adventista de Jacarepaguá e o meu desejo, o mais sincero, de que aqueles que foram alcançados se sintam, pelo menos minimamente, contemplados com essa oportunidade oferecida aqui pela Comissão de Trabalho para o restabelecimento da verdade. Agradeço muito a presença de todos. Está encerrada a nossa reunião extraordinária da Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa, pelo menos esperando que não tenha havido a fuga de alunos, reduzido o número de turmas, a perda dos postos de trabalho, que nós estamos enfrentando aqui no Rio de Janeiro, e acredito que todos estejam acompanhando, especialmente no ensino superior privado, com o crescimento da educação à distância, né? A educação à distância, a graduação à distância, vem ocupando um espaço muito grande, na busca exclusiva do lucro, e as principais universidades estão demitindo professores, estão
E nós estamos aqui na Comissão de Trabalho solidários aos profissionais, né, os professores e pessoal administrativo das universidades particulares, tentando ver se há um compromisso paralelo, compromisso com os resultados financeiros, mas também um compromisso com a educação. Não sei como é que pode fazer educação física à distância. Sei, tem alguns mistérios aí na graduação à distância, estão fazendo até medicina à distância, não sei. Estava vendo, só para encerrar, porque a gente tem que extrair um pouco alguma alegria. Estava vendo os laboratórios, né, agora, porque as escolas de medicina precisavam de cadáveres, as aulas práticas, né, mas agora estão criando, né, um corpo humano artificial, não sei se essa é a palavra melhor, mas que vai eliminar a necessidade de roubo em cemitério, desvio de corpos em hospitais. Ainda tem isso, surge uma notícia assustadora. Então, de qualquer maneira, nós não podemos, de forma alguma, perder a percepção do papel da educação. O professor Renato aqui falou na formação de cidadãos. E é isso mesmo. A educação prepara para uma qualificação profissional, para a inserção no mercado de trabalho, mas a educação tem um sentido muito mais amplo, inclusive o respeito, a superação da intolerância, o respeito, o verdadeiro respeito, porque, encerrando, viver é conviver. Se fica difícil ou impossível a convivência, não estaremos vivendo. E superar a intolerância é promover a possibilidade da convivência. E a convivência com alegria. Para encerrar de vez, eu vi numa escola, até a diretora da escola era ligada também a yoga. Não sei se é yoga ou yoga, agora tem que... Estava assim, eu dormia e sonhava que a vida era alegria. Acordei e vi que a vida era serviço. Servi e vi que o serviço era alegria. Na verdade, quer dizer, não é verdade que só o trabalho eleva e dignifica o homem. A imagem bíblica do paraíso é aquele local onde ninguém faz nada, né? Bota a mão, pega a fruta, a liberdade é mais total. Trabalhar é sacrifício. O avanço tecnológico não deveria estar contribuindo para o desemprego, deveria estar contribuindo para a redução da jornada de trabalho, porque aí todos dariam a sua contribuição social, trabalhando, mas não só o trabalho seria dividido, mas como também o produto do trabalho ser também dividido. Então, salve o Colégio Adventista de Jacarepaguá, salve o paraíso. Muito obrigado, está encerrado.